A primavera está a chegar e com ela novos ritmos de leitura. Leia artigos de opinião e receba acesso antecipado a todos os episódios de Podcast Plus. Acompanhe a atualidade ao minuto. Assine hoje o Observador com até 58% de desconto e habilite-se a ganhar uma tote bag e um voucher da Livraria Almedina. Tudo em observador.pt. Semana são 9:01. As notícias na Rádio Observador com Luís Soares. No dia em que começa o Congresso do PS, Cavaco Silva deixa críticas aos socialistas. O ex-presidente da República fala num partido sem discernimento e sem qualquer vontade reformista. É num artigo de opinião no Semanário Expresso, Aníbal Cavaco Silva pede visão de futuro, ambição, coragem política ao governo para avançar com reformas estruturais. Sem estas reformas, alerta Cavaco Silva, Portugal vai continuar a ser um país pobre e por isso o Executivo tem de aproveitar este ciclo sem eleições para fazer avançar o país. Neste artigo, o ex-presidente da República alerta, no entanto, para aquilo que descreve como forças de bloqueio a essas mesmas reformas. Cavaco Silva destaca o Chega. O antigo chefe de Estado escreve neste artigo no Expresso que o partido de André Ventura é quem mais pode sair beneficiado da ausência de reformas. Deixa ainda outra farpa, diz que Sá Carneiro nunca se aproximaria do Chega, apesar de André Ventura tantas vezes referir o fundador do PSD como inspiração. Quanto ao PS, Cavaco Silva fala num partido que neste momento não tem discernimento e que está enrodilhado em preconceitos ideológicos sem qualquer vontade reformista. Cavaco Silva acusa ainda o PS de falta de coragem para sequer discutir as mudanças necessárias para que a economia portuguesa se aproxime das mais avançadas da União Europeia. E é neste contexto que começa hoje o Congresso do PS. A reunião magna dos socialistas surge numa altura em que há críticas internas à liderança de José Luís Carneiro, pedem uma postura de oposição mais firme. Congresso que acontece depois de José Luís Carneiro ter sido reeleito com mais de 96% dos votos, sendo que era também candidato único, mas há vozes que levantam preocupações sobre a liderança, pedem uma maior distância face ao governo e também o assumir de uma oposição mais avincada. Miguel Viterbo Dias. Sem dúvidas quanto ao líder, numa eleição que teve apenas um candidato, o Congresso vai definir que oposição o PS quer fazer a Luís Montenegro. A pressão a José Luís Carneiro sobe de tom quanto à forma e se o PS ficar fora do tal acordo para o Tribunal Constitucional, a relação com os sociais-democratas pode mesmo mudar de figura. Numa reunião magna que quer discutir caminhos, alguns dos nomes que podiam acusar Carneiro não vão marcar presença, como é o caso de Eduardo Cordeiro, que ainda assim tem vindo a público mostrar preocupação, tal como fez a eurodeputada Ana Catarina Mendes ao Observador, quanto ao estilo que tem sido utilizado. Não adotaria, mas é o estilo que o secretário-geral do Partido Socialista adotou. Isso não exclui e nem diminui aquilo que deve ser o papel do Partido Socialista na oposição, como lhe digo. Há tantos problemas para nós falarmos que mais do que estarmos a falar sobre a forma, é falar sobre o que é que vai sair do Congresso do Partido Socialista para resolver os problemas das pessoas. Ana Catarina Mendes na Vichy Soares, sobre a insistência no envio de cartas de José Luís Carneiro a Montenegro. O Congresso dos Socialistas que surge também depois de uma polémica viagem do líder do PS à Venezuela, que nem todos dentro do partido viram com bons olhos. No lugar do secretário-geral do Partido Socialista talvez não tivesse ido neste momento, mas entendo a sua vontade de estar junto da comunidade. A eurodeputada do PS numa entrevista ao Observador. O Congresso arranca hoje, ao fim da tarde, com a intervenção de José Luís Carneiro. Amanhã é dia de eleger os órgãos nacionais do partido. Miguel Viterbo Dias com a divisão desse Congresso do PS, que começa hoje em Viseu. E sabe-se, entretanto, que Carlos César é o nome proposto por José Luís Carneiro para presidente do PS. O secretário-geral socialista propõe, assim, a continuidade de Carlos César no cargo. O Congresso começa hoje, como dizia, com a votação também dos militantes para os órgãos sociais do partido, presidente do partido, mesa do Congresso, Comissão de Verificação de Poderes e também Comissão de Honra. Na lista destacam-se ainda os nomes de Luísa Salgueiro, António Pina, João Azevedo, também Francisco César e Célia Pessegueiro como vice-presidentes. A Comissão de Honra, que é proposta pelo presidente ao partido, inclui nomes como Pedro Nuno Santos, Manuel Alegre, António Vitorino e também Fernando Medina. Luís, falaste em João Azevedo, presidente da Câmara de Viseu, que vai estar connosco já a seguir no Explicador.
Hoje é também dia de Conselho de Ministros. O Governo está reunido para discutir medidas para a habitação e também para fazer face ao impacto do conflito no Médio Oriente na economia. Em cima da mesa está uma redução de 10 cêntimos no gasóleo agrícola, foi o que revelou esta semana o Ministro da Agricultura. Ontem, em entrevista à SIC Notícias, o Ministro das Finanças também confirmou esta medida. Outro tema do Conselho de Ministros vai ser a habitação, depois de ter conhecido o sustento orçamental nas contas públicas, acima do inicialmente previsto pelo Governo. Para o meio-dia está marcada uma declaração por parte do Primeiro-Ministro no final da reunião do Conselho de Ministros. Israel lançou uma nova vaga de ataques contra o Irão. Esta manhã, Tel Aviv afirma que atingiu o terror do regime no coração de Teherão. É o que adianta um comunicado divulgado pelo Exército de Israel. Não foi divulgado exatamente que alvos ao certo estariam em causa. Antes disso, o Irão já tinha confirmado uma nova vaga de ataques contra Israel e alvos norte-americanos nos países do Golfo. Donald Trump anunciou ontem à noite o prolongamento da suspensão de ataques contra o setor energético a pedido do Irão, e o Pentágono está também a avaliar o envio de mais 10 mil soldados norte-americanos para o Médio Oriente. Entretanto, o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, já está reunido com os ministros dos negócios estrangeiros no G7. A reunião que acontece em França tem como principal ponto em cima da mesa a guerra no Irão. Esta é a primeira deslocação ao estrangeiro do secretário de Estado norte-americano desde o início do conflito, há praticamente um mês. Também hoje o ministro alemão dos negócios estrangeiros adiantou que em breve representantes do Irão e dos Estados Unidos podem mesmo reunir-se sobre este assunto. O IPO do Porto está a acolher uma campanha de dádiva de sangue destinada a jovens e estudantes, isto por ocasião do Dia Nacional do Dador de Sangue, que se assinala hoje. É uma iniciativa lançada pelo IPO do Porto, em conjunto com a Universidade de Trás-os-Montes. O objetivo é incentivar os jovens a darem sangue. A repórter Maria Rego tem estado esta manhã no IPO do Porto. E Maria, claro que nesta altura importa também sempre perceber como é que estão as reservas de sangue. Precisamente, e é o que vamos tentar perceber agora junto da doutora Catarina Carvalho, médica do Banco de Sangue do IPO do Porto. A Catarina, começa por lhe perguntar qual é neste momento o cenário no que toca a doações, como é que estão as reservas de sangue? As reservas de sangue estão baixas. Estamos a sair de um período de inverno que se caracteriza por aquelas tão conhecidas infecções respiratórias, o que faz com que os nossos doadores não consigam vir dar sangue nesse período. Então agora, ao começar, ao arrancar a primavera, estamos a fazer então os apelos para que as pessoas estando saudáveis possam se dirigir ao banco de sangue para fazerem a sua dádiva. E de que tipos de sangue há mais falta, digamos? Os grupos que tendencialmente temos mais falta são o grupo A e o grupo O, porque são também aqueles grupos que são mais frequentes na nossa população de doentes. No entanto, o grupo O negativo, que é o dador universal, é sempre aquele dador que nós apelamos mais para a sua vinda. E no que toca a dados, quantas pessoas é que doam atualmente de forma ativa? Nós no ano de 2025 tivemos cerca de 8 mil dádivas de sangue, o que se traduziu numa população de 1.300 novos dadores e corresponderam depois a transfusões que foram feitas a cerca de 2.500 doentes. Apesar disso, o IPO ainda não é autossuficiente para a dádiva, ou seja, temos que nos socorrer de outros meios para poder suprir as necessidades dos nossos doentes. Para quem nos ouve, como é que podem doar sangue? É muito simples, é dirigirem-se a um posto de colheita. No caso do Banco de Sangue do IPO do Porto, estamos abertos durante a semana, das 8h30 até às 19h e ao sábado, entre as 8h30 e as 12h30. Para esta dádiva, para esta colheita, há alguma idade preferencial, digamos assim? Muito recentemente foram alterados os critérios da dádiva de sangue, acima dos 18 e anteriormente era até aos 65 anos, o que agora foi alterado e foi aumentado a idade até aos 70 anos, o que mostra também que há aqui uma necessidade, ou seja, tivemos que aumentar a franja da população mais velha, portanto precisamos mesmo de reforçar a população mais jovem para a dádiva de sangue para este apelo. Muito obrigada. Ficamos então com aqui o apelo da doutora Catarina Carvalho, médica do Banco de Sangue do IPO do Porto, neste que é Dia Nacional do Dador de Sangue. A reportagem da Maria Rego, ela está no IPO do Porto, onde decorre hoje uma iniciativa para apelar à dádiva de sangue por parte dos mais jovens. São agora 9h10, já a seguir o explicador sobre o Congresso do PS. Primeiro Luís, que outras notícias estão em destaque nesta manhã? A Associação Ambientalista Zero quer que o metro de Lisboa abra às 5h30 da manhã, ou seja, uma hora mais cedo do que o atual horário. É uma recomendação para fazer face ao aumento do preço dos combustíveis. A Zero defende que as cidades europeias têm de tomar medidas para colocar ao dispor da população redes de transporte público que ofereçam uma alternativa ao automóvel. O Governo recuou na proposta de repor 3 dias de férias na nova lei laboral e faz mudanças no banco de horas individual, que passa a ser por acordo e com novas regras para saldar o trabalho extra. Informações
avaliações avançadas pelo Jornal de Negócios e confirmadas pelo Observador. Numa nota à comunicação social, o Ministério do Trabalho não quis comentar, esclarece que não é uma proposta do Governo, mas sim o ponto em questão, as negociações com os parceiros, incluindo a UGT. Com os olhos postos no Mundial, a Seleção Nacional de Futebol fez ontem à noite o segundo treino em Cancún, de preparação para o jogo amigável com o México. Francisco Conceição foi o porta-voz da equipa e promete ambição, apesar de se tratar de um jogo de treino. A partida está marcada para a madrugada, de sábado para domingo, às 2 da manhã. Tem relato e comentários em direto aqui na Rádio Observador. E costumamos dizer que a vida são 2 dias e o Carnaval são 3, mas e se fossem 4 dias de Carnaval? Luís, o Carnaval primeiro já passou, agora é Páscoa. Mas depois da Páscoa vem o Carnaval. Qual? O Carnaval de Torres Vedras, que vai acontecer entre 30 de Abril e 3 de Maio. Ficou em Banho-Maria. Ficou em Banho-Maria, o Carnaval mais português de Portugal, tinha sido adiado por causa das tempestades e do estado de calamidade. E vão ser 4 dias, porquê? Porque vai apanhar ali o fim de semana prolongado, o 1º de Maio. Chique, maravilha. A data foi revelada pela organização nas redes sociais, não avançam ainda com mais detalhes, mas prometem, e passo a citar, uma festa do caraças. E vai ser quentinho, vai ser melhor do que... Vai, mais quentinho do que o habitual, não? Entre 30 de Abril e 3 de Maio.